Graça e paz novamente para aqueles que eu já cumprimentei, para aqueles que não, boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos ler o texto primeiro, está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Irmãos, para quem esteve aqui na quarta-feira, eu falei que nós devemos orar com fé, nós devemos acreditar que o Senhor pode fazer todas as coisas, principalmente o impossível, porque para Deus não há limite. Nós falamos da história aqui de Sarai, que depois se tornou Sara, e de Abrão, que depois se tornou Abraão, que Deus lhe falou que ele ia ter um filho da promessa, e eles tentaram de suas maneiras, né, a sua esposa oferecendo Agar, teve Ismael, mas Deus falou que ia abençoar Ismael, mas em Isaque seria o povo de Deus. A promessa ia se cumprir em Isaque. E nós precisamos, irmãos, crer que o mesmo Deus que trouxe a existência das coisas que não existem, que curou a mulher que era estéril, que deu um menino na velhice, Abraão tinha 100 anos, e Sarai tinha 75 anos, aproximadamente. Então, eles receberam o filho da promessa, eles acreditaram. Nós também temos que acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. Mas eu quis voltar um pouco antes para que nós possamos entrar no texto, do qual eu quero falar, que está lá em João capítulo 8. A primeira coisa que nós vemos Deus chamando Abrão, para que ele saia da terra, da parentela dele, e assim Deus o abençoaria e iria fazer dele um grande povo. E fala que Abrão saiu. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós temos que obedecer a Deus. Deus nos faz promessa, Deus nos abençoa, mas se nós temos que obedecer a Deus. E Abrão, ele obedeceu a Deus. Ele fala que, e o Senhor continua falando com ele, farei de ti uma grande nação, está se referindo à nação de Israel. E abençoarei e engrandecerei o seu nome. Não só abençoaria e engrandeceria, mas também abençoaria aqueles que abençoarem. Não só a Abraão, mas também todos os seus descendentes. O seu povo, a quem aqueles abençoarem, seriam abençoados por Deus. E nós vemos na vida ali de José, no Egito, que onde ele colocava as mãos, Deus prosperava a casa de Potifar, porque Deus era com ele. Nós vemos também Jacó, quando ele estava lá no seu sogro Labão, ele estava trabalhando, a palavra diz que Deus prosperou a Labão, seu tio, por causa de amor a Jacó. E Jacó era neto de Abraão. Mas também muitas pessoas foram amaldiçoadas. Povo que perseguiram o povo de Deus morreram no deserto. Os povos, as nações políticas que se levantaram contra Israel foram abatidas por Deus. Então nós vemos essa bênção e essa maldição, assim como o Senhor falou a Abraão, porque Deus, Abrão no caso, porque Deus, ele não é filho do homem para mentir. Aquilo que Deus promete, ele cumpre. E nós também temos promessa ao Senhor, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós entramos também nessa promessa. E nós vamos ver o que é isso mais à frente.
e fala que ele obedeceu. Então a primeira coisa, como dizem, né? Se você ainda não gravar toda a mensagem, se você não gravar uma parte, entenda que Deus é um Deus do impossível, é o Deus que faz um povo de onde e como Ele quiser, e é um Deus que requer de nós as nossas responsabilidades, a nossa obediência. Não tem como você querer ser abençoado por Deus e não obedecer. Ah, pastor, mas eu não vi o Senhor como Abraão eu vi. Nós não precisamos ter uma visão, apesar que nós ainda acreditamos que Deus, de uma forma extraordinária, Ele ainda concede dons, Ele concede visões, Ele concede sonhos, mas Deus está falando através da sua palavra. Deus continua falando quando ela é pregada. E a nosso norte, o que saber, o que obedecer a Deus e que não obedecer, está na palavra de Deus. Quantas pessoas que se dizem crente, aproveitando já o tema aí do carnaval, quantas pessoas que se dizem crente estão lá pulando o carnaval, estão se entregando à carnalidade, estão dizendo que não tem nada a ver, que às vezes a gente quer prender, e que às vezes nós somos muito antiquados, que o mundo mudou, que agora a sociedade é isso. Nós temos que ter e obedecer a palavra do Senhor sempre em nossos corações. Então, quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Quando fala em ti serão benditas todas as famílias da terra, não é uma promessa temporal, ou seja, que se vai passar em Abraão. É uma promessa que alcança nós também, porque dentro da genealogia, ou dentro dos descendentes de Abraão, nasceria o nosso Salvador, nasceria o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que esse povo aqui, o povo judeu, o povo de Israel, se diziam ser filhos de Abraão, mas não praticavam as obras de Abraão. Como nós muitas vezes dizemos ser filhos de Deus e não obedecemos ao nosso Pai e não praticamos as obras de Deus. E às vezes a gente escuta, eu já falei isso sobre curiosidades, quando nós vemos descendentes de Sem, quando você leu lá em Gênesis, se você estiver conosco nessa empreitada, você vai ver que os descendentes de Sem, chamados semitas, hoje nós temos aí, quando o pessoal começa a ter preconceito e a fazer terrorismo e fala que as pessoas são antissemitas, está se referindo ao próprio povo de Israel. Ou os hebreus, que vêm de Éber também, que é um descendente ali de Sem. E depois vem Abraão, e Abraão depois, Jacó, quando ele encontrar com o anjo, com o Senhor, ele vai lutar lá em Peniel, e o nome dele já não vai se chamar Jacó, mas sim Israel. E dentro daquelas 12 filhos ali, vai vir a nação de Israel. Amém? Eu convido os irmãos ao texto. Isso foi só a critério de introdução. O texto que nós vamos ler está lá em João, capítulo 8, cujo eles vão dizer que são filhos de Abraão e Deus vão dizer que eles não são filhos de Abraão. Eu quero fazer uma aplicação para nós também, que João capítulo 8, versículo 28, muitos dizem ser filhos de Deus, mas não praticam as obras de Deus. Não praticam a obra que Abraão fez, porque Abraão é considerado o pai da fé. E o verdadeiro filho de Abraão espiritual não é aquele que descende somente de carne e sangue, mas aquele que pratica. Nós também praticamos, nós somos justificados pela fé, como Abraão foi. Quando Abraão ofereceu o seu filho, e não foi justificado por aquilo que ele fez, mas pela fé, porque foi a fé que o levou até aquele monte, que mandou ele levar Isaac,
E ele cria, como ele falou com aquele servo, fiquem aqui que eu e o menino voltaremos para cá. Abraão levantou o cutelo para matar e Abraão sabia que Deus era poderoso para trazer a vida daquele menino de volta. Deus é poderoso, irmão. Vamos orar, vamos buscar, crendo. Abraão recebeu a promessa, ele tinha aproximadamente 75 anos. Esperou 25 anos para que seu filho nascesse. E às vezes você acha que a sua luta é demorada, às vezes você acha que o seu milagre está difícil, mas espere e confie, creia contra a esperança, como Abraão creu. João capítulo 8, versículo 28, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só para vocês verem, apesar deles já ter sido escravos, sim, eles falam que não foram escravos de ninguém, e agora Jesus está falando de uma escravidão, não de um jugo de uma pessoa ou de um povo. Jesus está falando da escravidão do pecado. Porque todos nós que nascemos, nós herdamos o pecado e toda nossa inclinação é para o mal. Se o Senhor Jesus não intervir, se o Espírito Santo não nos convencer, nós vamos escolher pecar. Mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que nos santificou e nos faz andar nos seus caminhos, nos guia. Então Jesus está aqui defendendo a sua autoridade diante dos judeus, e ele fala, quando levantados o Filho do Homem, aqui ele está falando da ressurreição, aqui está falando da morte, do triunfo dele na cruz, do triunfo dele sobre a morte e a sua ascensão, o seu estado de glorificação diante dos homens e diante de Deus. E ele está falando que quando isso acontecer, eles saberiam que ele era o Eu Sou. E mesmo assim, muitos não creram nele, porque são escravos do pecado. E uma vez que você é escravo do pecado, você não consegue enxergar e você não consegue discernir as coisas espirituais, porque você é carnal, ou a pessoa é carnal. Essas pessoas que estão aí no carnaval, apesar de terem ouvido falar de Jesus, apesar de crerem que Jesus é o Filho de Deus, mas elas não enxergam a gravidade do pecado, que foi por causa dos nossos pecados, foi por causa dos pecados que estão sendo cometidos agora, que de Deus já previa. Todos foram imputados em Jesus na cruz, e a ira de Deus foi derramada sobre ele. Nós lemos aqui no domingo passado que Deus agradou em moê-lo a tal forma que ele não tinha beleza nenhuma. E todo mundo que peca, às vezes dentro da igreja, conhece a Deus, crê no Filho de Deus, pratica aqui o que é feito na nossa comunidade, mas continua pecando, continua nessa cegueira espiritual. Sabe que tem que perdoar e não perdoa. Sabe que não deve mentir, continua mentindo. Sabe que não deve roubar, continua roubando. Sabe que não deve adulterar,
continua adulterando, e o pior ainda, e o mais grave, a gente costuma falar no altar, mas não é esse altar que tem sentido espiritual. A gente fala quando é altar, não é um espaço mais alto, mas é que nós estamos à frente aqui pregando e anunciando a palavra de Deus. Porque se fosse somente este lugar, se fosse o altar, toda pessoa que comete pecado, se esse pecado, nesse altar fosse como a gente pensa que é tão santo, as pessoas pisariam neste lugar e cairiam. Mas não é, esse aqui é apenas um simbolismo. O altar somos nós que oferecemos o sacrifício ao Senhor. Mas aquelas pessoas que estão ali ensinando, aquelas pessoas que estão buscando a Deus e estão na vida de pecado, elas serão mais cobradas. Diz assim: e sabereis que eu sou, porque não faz nada por ele mesmo, mas como o Pai ensinou. Quer saber se é filho de Deus? Faz como Deus ensinou. O versículo 29 fala que não só o deixou, mas ele sempre faz o que agrada, e muitos creram nele. Muitos creram. O que é nós pregarmos? O que é você pregar o evangelho? É falar de Jesus. Às vezes existem cursos que ensinam você a fazer um desenho, ensina você... É válido, desde que anuncie a Jesus. Muitas pessoas vão a igrejas, muitas pessoas procuram no YouTube alguma pregação para escutar, escutam de tudo. Gestão financeira, gestão de marketing, gestão de moda, menos o evangelho. Porque a pessoa sequer cita o nome de Jesus e fala da obra da cruz. E muitos creram nele porque Jesus estava anunciando o reino de Deus e ele estava mostrando que ele era Deus e que ele fazia as obras de Deus e não a própria vontade. E muitos creram nele. Legal, nós cremos, eu adoro ao Senhor, eu canto Maranata, mas você tem que permanecer nas palavras de Jesus. Se você não permanecer, ainda que você acredita que ele é o Filho de Deus, ainda que você acredita que ele ressuscitou, ainda que você venha à igreja, mas se você não permanecer no ensino dele, não adianta nada. Você não é discípulo, porque discípulo confia e pratica o ensino daquele que o discipula. Ele fala assim: disse, pois, os judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se você ler João 15, você vai ver: eu sou a videira, meu pai é agricultor. Todo aquele que é enxertado em mim, ele dá frutos. E aquele que não dá frutos é lançado e é queimado. E todas as vezes que você vai ler essa passagem, vai falar: se vós permanecerdes em mim, se vós permanecerdes em mim, darão frutos. E a gente fala aqui, a gente tem falado muito, pastor Gé, sobre trabalho. E eu até concordo que uma pessoa que é salva, ela crê em Jesus, ela é justificada, ela senta ali e é o que basta para ela ser salva, arrepender dos pecados, crer em Jesus. Mas uma característica de quem é salvo, de quem está na videira, que está enxertado, é gerar frutos, é trabalhar para o Senhor. O próprio Jesus falou com seus apóstolos: olha, lutai não pelo pão, pela comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É essa que nós temos que fazer. Porque uma característica daquele que é salvo, que é justificado, que é discípulo, que está em Jesus, ele quer trabalhar para o reino. Ele quer fazer as coisas para o Senhor. Ele sente prazer em fazer e o nome do Senhor ser glorificado. Às vezes lá no seu trabalho, o seu chefe está sendo abençoado porque você está trabalhando lá. Às vezes a gente quer tirar, né? Não é por mim, mas é por causa do Cristo que habita em mim. A glória não é sua, a glória é de Deus. Mas Deus está abençoando o ambiente porque lá você tem testificado que você permanece no ensino daquele que te enviou. E ainda que você não pregue, ainda que você não falou de Jesus lá,
mas tudo que vem às suas mãos, você não precisa de ninguém ficar vigiando. Será que você está fazendo as peças aí? Será que você está contando? Não, você está fazendo bem, você quer dar uma produção boa, você quer fazer com a melhor qualidade, você dá o seu melhor, não é porque é medo de ser mandado embora, você quer dar o seu melhor, não é porque é medo de alguém ver, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado. E é essa que é a visão que o crente tem que ter sobre o trabalho secular. Não é só trabalhar aqui na igreja, trabalhar lá fora. Como nós temos falado, a igreja aqui é pouco tempo. A igreja aqui, nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos lá fora. Então, se você é verdadeiro discípulo, se você é filho de Deus, eu já faço uma pergunta aqui, não sei se vai ficar boa para o título da mensagem, depois o pastor Gerro vai mudar se não ficar. De quem vocês são filhos? De quem vocês são filhos? Não adianta pensar o nome do seu pai, o nome da sua mãe, que aqui não é entrevista de emprego, eu estou falando das coisas espirituais. De quem vocês são filhos? E diz assim, continuando: conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 32. E a verdade aqui é o nosso próprio Senhor. E que quando ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E até a verdade, aquela que sobrepõe as coisas corretas, as coisas justas, ela vem do Senhor. Aí no versículo 33 fala assim, responderam, somos da descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém, como dizem, tu sereis livres. Olha eles falando aqui que eram filhos de Abraão, porque, como eu já falei com vocês, de Jacó veio a nação de Israel. Então eles eram descendentes de carne e de sangue de Abraão e eram considerados filhos de Abraão. Mas quando a gente escuta o Evangelho, quando a gente vê a Epístola de Romanos, nós vemos que ser filho de Abraão não é só vir de uma descendência. Assim como ser crente não é só ter o título de crente. As obras que Abraão fazia, eles tinham que fazer para ser considerados filhos de Abraão. As obras que um crente faz, você tem que fazer para você ser considerado um crente. Se você é filho de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Não tem como você falar assim, eu sou filho de fulano e não fazer a vontade dele. Você vai ter incoerência. Às vezes a gente olha muito como pai, fala assim, pai, eu sou filho daquele moço e só desobedece. Às vezes é um desgosto para o pai. Mas com Deus, se você é filho de Deus, você tem que praticar as boas obras a qual Ele antemão preparou para aqueles que creram praticassem. Eles continuam escravos, Jesus fala que eles são escravos do pecado. E todos nós que não cremos em Jesus, que vivemos pecando, que sabemos que é errado, nós somos escravos do pecado. Versículo 37 diz assim, bem sois que sois da descendência de Abraão. Jesus falou assim, eu sei que vocês são da descendência de Abraão. Contudo, aí vem aquela palavrinha que muda tudo, né? Contudo, entretanto, aí, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Irmãos, se eles eram verdadeiramente filhos de Abraão, eles jamais procurariam matar o nosso Senhor Jesus. Eles jamais ousariam de questionar os ensinamentos de Jesus. Porque Abraão esperava a promessa. Abraão também esperava por Jesus. Ele morreu, mas ele sabia que Jesus viria. Nós vemos aqui na frente que ele teve um vislumbre do Senhor, o próprio Jesus falando que Abraão viu. Aí você fala assim, mas como assim? Abraão viveu lá quanto tempo? Você não tem nem 50 anos, mas Jesus falou. Bem seis que sou da descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Às vezes a gente fala, não, eu sou filho de Deus, contudo você continua na sua vida libertina.
Contudo, você não mata o nosso Senhor Jesus, porque não tem como, mas você continua olhando pela cruz e fazendo descaso dela. Você fala assim, o motivo de Jesus morrer era o meu pecado, mas o meu pecado eu vou continuar fazendo. O motivo de Jesus ser massacrado era o meu pecado, era o pecado do mundo todo que foi imputado nele. Ah, mas ele já morreu, já ressuscitou, vou continuar pecando. É como você olhar para aquela cruz e você não dá valor. Por isso que aquele come e bebe sem discernir o corpo do Senhor é indigno, continua doente. Porque para ele tanto faz, tanto fez. Aí continua no versículo 39. Então lhe responderam, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Primeira coisa que eles tinham que ter é a fé de Abraão. A fé. E a outra coisa que eles deveriam crer no Senhor Jesus. Eles estavam agarrados à lei, aos seus costumes, e não estavam praticando a obra de Abraão. Aí Jesus fala assim, mas agora procurais matar-me. Isso é um indício, vocês não estão praticando a obra de Abraão, que vocês procuram me matar. A mim vos tem falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu de Abraão. Vocês estão procurando me matar. Eu vim trazer a palavra de Deus. Vocês não ouviram a minha palavra. No versículo 41 continua, e vós fazer a obra de vosso pai. E Jesus já começa aqui, dá uma introdução para falar quem é o pai deles, que não era Abraão, porque eles não estavam praticando a obra de Abraão. Disseram eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Ah, nós não somos filhos de Abraão. Você já falou que nós somos filhos de Abraão, então nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aí Jesus continua, replicou-lhe Jesus, no versículo 42, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis ainda a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Se Deus não tocar na cegueira espiritual da pessoa, ela não consegue entender o Evangelho de Deus. Ela não consegue. E se a pessoa se diz filho de Deus, que se diz crente, ela tem que entender a palavra, ela tem que praticar a palavra do Senhor. Ela tem que viver como a própria palavra diz, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você não tem essa liberdade de falar assim, eu vou escolher fazer isso. Não. Espera aí, o que a Bíblia diz? O que eu vou fazer em relação a isso? Aí Jesus vai e revela quem era o pai deles. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. No Evangelho, na nossa vida espiritual, não existe meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você não é. Eu não quero nem dizer que é filho do diabo para não causar tanto espanto. Irmãos, mas se você continua dizendo que é filho de Abraão espiritual, se você continua falando que é filho de Deus e continua praticando a obra do mentiroso, você continua praticando a obra do sistema deste mundo, você continua ficando fascinado, inclinado pelas coisas desse mundo. Lá em Tiago fala que aquele que ama o mundo, Deus não está nele. De quem, vou falar a vocês não, de quem nós somos filhos. De quem nós temos sido filhos. Isso não é para você ficar constrangido, é para que você pense e que você se arrependa. Você, olha,
Muitas vezes eu servi o inimigo, eu fui marionete do inimigo, mas agora eu me arrependo. Eu quero ser alcançado pelo Senhor, eu quero praticar a obra dele, eu quero fazer parte da promessa a qual Deus deu a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra, do mundo inteiro, porque está falando que daqueles que crerem em Jesus serão salvos, resgatados, verão o nosso Deus, verão face a face. Diz o versículo 45, diz assim: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Você é de Deus? Então você ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Se você é de Deus, você ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus que é pregada aqui, ela entra no seu coração, ela começa a te causar conflito, ela começa a te trazer o arrependimento, ela faz você pensar e refletir daquela atitude que você está tendo, que o Filho de Deus não teria, e te traz arrependimento, você pede perdão e você conserta a sua vida, porque não tem como você continuar sendo filho de Deus e andando como você andava, praticando o pecado, não lendo a palavra de Deus, não conhecendo o seu Deus, continuando naquela vida de libertinagem. Se você continua assim, eu sinto muito te dizer, mas você não é filho de Deus. Não basta crer, não basta acreditar. Você tem que arrepender dos seus pecados e você tem que andar segundo a palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Não é andando do jeito que é guiado. Quem vai te guiar é o Espírito Santo. Eu vou para a esquerda, eu quero ir para a esquerda. Não, o Espírito Santo, onde... Eu estou falando assim, irmão, mas também não é para ser aqueles irmãos hiper espirituais. Senhor, onde que o Senhor quer que eu vá? Me mostra, me dá um sinal. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, no geral, de que você vai fazer as coisas. Quando eu falo direita e esquerda, é apenas a simbologia. Porque você sabe onde você deve caminhar, como você deve caminhar, porque a palavra de Deus diz. A palavra de Deus fala, não faça, você não faz. A palavra de Deus faça, você faça. A palavra de Deus trabalhe, porque o reino de Deus não é descanso, nós temos que trabalhar. Isso não é coisa minha, irmãos, não é coisa do pastor Gé, não é coisa do pastor da outra igreja. Você vê todos os apóstolos, todos os discípulos sofrendo, trabalhando, buscando. Nós cantamos aqui, afligidos. Como é que é mesmo? Afligidos, mas não... É isso aí, não era isso muito, não, mas... Afligidos, mas não desanimados. Não desanimados. Aí quando o desânimo vem, você pede perdão a Deus, arrepende e continua trabalhando, irmãos. Você lembra lá de Elias? Desanimado, a mulher está perseguindo lá, Jezabel falou que vai matar ele. Falou que ia matar ele. Ficou com medo da mulher, caçou caverna, caçou não sei o quê. Aí antes dele entrar na caverna, estava lá, desanimado, aí o anjo aparece, manda ele comer pão. Fala assim, agora vai, meu filho, anda. Anda que você tem coisa para fazer. Você ficar no seu desânimo aí, sou filho de Deus, mas eu estou tão desanimado, tão cansado. Eu não estou falando, irmãos, é de questão de doença, de questão de idade, eu estou falando de ânimo. Até a idade, nós conhecemos a irmã Conceição, da antiga igreja, era um exemplo. A mulher tem vou falar assim, tem 90 e poucos anos, mais ou menos. A mulher, ela faz questão de ir à igreja, ela faz questão de vestir a roupa de diaconisa dela, ela faz questão, a não ser que ela esteja sentindo muita dor, alguma coisa. Irmãos, já passou situação na vida dela, de morte, de tantas coisas, que você conversar com aquela irmã, e a irmã fazia questão. E essa geração de hoje, que se diz filha de Deus, adora a Deus enquanto tem emprego, adora a Deus enquanto tem um casamento feliz, adora a Deus enquanto tem a sua casa própria, mas basta Deus tirar aquilo ali, acabou. Já não serve mais a Deus, você desanima,
Se a irmã não cumprimenta ou o irmão não cumprimenta, ah, pastor, eu estou saindo da igreja porque me desanimou, a irmã não gosta de mim, fulano não gosta de mim. Ah, não sei, irmãos. Se você é filho de Deus, você pratica as obras de Deus. Não tem como, não existe essa incoerência. Essa incoerência, esse desacordo pode existir na forma humana. Porque a pessoa fala assim, não, eu vou trabalhar, eu vou servir, na hora ficamos cegando. Daí é coisa humana, tá cega pelo pecado. Mas quando é filho de Deus, quando se trata de Deus, não tenta enganar, não, que você está enganando a si mesmo. Amém? Como diz, sai um pouco aí, mas Deus sabe o porquê. Pediu para sair um pouco. Irmãos, e fica aquela pergunta de novo. Será que você foi alcançado por essa promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, por causa do descendente dele, Jesus. Será que nós temos praticado as obras da fé, segundo o pai da fé, Abraão? Praticou as obras confiando em Deus? Ou será que nós somos como aqueles judeus que falavam que eram filhos de Abraão, mas não faziam as obras de Abraão? Faziam as suas obras, pelo contrário, estavam fazendo as obras segundo o maligno. Cuidado, irmãos, cuidado. Aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Se você pratica as obras de Deus, se você tem servido a Deus e Deus é o seu Pai, cuidado. Continua orando, continua buscando para que você não se distancie do Pai.